O Senhor continua sendo fiel. Fica comigo porque eu tenho uma mensagem do Senhor para você. A palavra de Deus vai dizer muitas coisas sobre o Senhor ser fiel, né? O Senhor é fiel. Muitas vezes quem não é fiel somos nós, né? Que qualquer coisa que nos desanima, às vezes pensamos em abandonar o Senhor, às vezes algo nos chateia, às vezes alguém nos chateou e achamos que temos que deixar o caminho do Senhor porque fulano nos chateou ou porque algo não aconteceu como queríamos que acontecesse. Sabe essas coisas? Quando alguém briga com você, tem gente que coloca isso na conta de Deus. Quando aquele serviço não dá certo, a culpa é do Senhor. Quando você não consegue a promoção, a culpa é do Senhor. Quando você não consegue a casa, o carro, ou as coisas que você quer, a culpa é do Senhor. Então tem pessoas que colocam tudo na conta do Senhor, coloca tudo nas costas do Senhor. Só que tem coisas nessa vida que nós somos os responsáveis, né? E o Senhor nunca, jamais nos abandonou. Ele continua sendo fiel, ele continua sendo Deus. Nós quem temos que obedecê-lo, nós quem temos que fazer a sua vontade, que buscá-lo todos os dias, porque se Satanás atentou ao próprio Jesus Cristo, quem somos nós, gente? Quem somos nós? Você acha que você vai ter força contra Satanás se você não estiver com Cristo? Você não vai ter. Ele tentou o próprio Jesus. Ele foi mentir e enganar Jesus Cristo. Imagina o tanto de mentiras e enganações que ele fala para você. Imagina o tanto de manipulação que ele coloca dentro da tua cabeça. E eu sempre falo aqui nos vídeos, a nossa mente é um campo fértil para Satanás. É ali que ele começa a atuar. É ali que ele começa a agir. Porque primeiro começam os pensamentos e depois então vêm as ações. Então você que está me ouvindo agora, fica comigo porque tem muita mensagem pela frente, tá? Então vamos lá, segura. Você que está ouvindo essa mensagem agora, presta atenção. O que Satanás quer roubar de você? Ele quer roubar de você a sua comunhão com o Senhor, a sua comunhão muitas vezes com os irmãos também. Ele quer tirar você do foco, ele quer te distrair e ele quer colocar um monte de coisas irreais na sua cabeça para que você abandone o caminho do Senhor. Aí chega uma fase, aí até chegar na fase em que você vai sentar e vai falar: "Meu Deus, o Senhor me abandonou". É isso. Porque fulano fez isso comigo, porque aconteceu isso. O Senhor não está mais comigo. Então, quer saber? Vou deixar para lá. Vou deixar a igreja, vou deixar a minha comunhão, vou deixar o Senhor, não vou orar, não vou buscar, não vou fazer mais nada. E aí, você perde, Satanás ganha o teu terreno. Daí piora a situação. Aí um monte de coisa começa a acontecer. Aí você não entende. Mas é porque você deu uma brecha, você deu lado e Satanás entrou. E Satanás, e eu vi isso em algum lugar que nós dormimos, mas Satanás não. Enquanto você está descansando, ele está atuando na sua vida, ele está agindo. Ele não descansa e ele tem paciência. Então vai aos pouquinhos, vai aos pouquinhos. Ah, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Ele entra e ele atua e ele age e ele destrói tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Lembre-se, ele tentou Jesus. Nós não somos nada, nada para ele tentar. Fichinha para ele. Mas se você continuar firme no Senhor, se você continuar crendo, confiando, lutando, buscando o Senhor, nada,
Nada ele poderá fazer contra você, porque você estará com a armadura de Deus sobre a sua vida. Porque o Senhor guardará os seus caminhos, porque o Senhor protegerá todas as coisas que você fizer e prosperará todas as coisas que você fizer. Mas lembre-se de uma coisa, gente, eu tenho que abrir um adendo aqui. O Senhor não é nosso empregado, tá? O Senhor não é o nosso serviçal que está aqui para fazer a nossa vontade. Ele não está aqui para nos dar bens materiais. Ele não é Deus, né? E nós não devemos segui-lo com esse intuito de que, ai, ele vai me abençoar muito, eu vou ficar rica, milionária, e é isso e isso. Não, ele vai dar se ele quiser dar. Ele vai nos abençoar se ele quiser nos abençoar na vida sentimental, emocional, profissional, tudo. E ele quer, com certeza ele quer. Mas isso não quer dizer que você vai ficar rica, milionária, isso não quer dizer que você vai ter um carrão, uma casona, porque a gente precisa fazer a nossa parte, que é trabalhar e buscar o nosso de cada dia, né? O Senhor, ele nos abençoa, eu creio que ele quer nos abençoar, ele quer te abençoar também, ele quer fazer você mudar de vida, mas primeiro espiritualmente, tá? Então, por que que eu tô falando isso? Fica comigo. Por que que eu tô falando isso? Porque tem pessoas, ai, porque eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. O Senhor não me deu, então eu não quero mais saber. O Senhor não é o seu serviçal. O Senhor é o nosso Pai, sim. Ele nos dá com sabedoria, ele nos abençoa. Mas, desde que façamos a nossa parte, desde que trabalhamos, que fizemos as coisas certas, amém? Aí sim ele vai nos abençoar, aí sim ele vai fazer-nos prosperar, e também se crermos nele, tá? Mas esse não é o princípio da vida cristã. Esse não é o ponto-chave da vida cristã. Você tem que ir para o Senhor, porque Ele é quem nos sustenta, porque Ele é Deus. Ponto, tá? E como eu estava falando aqui da palavra, né? Voltando, Ele é fiel. Então, a quem chegou até aqui vai ter a palavra. Se você está pensando que o Senhor desistiu de você, o abandonou, o deixou, não. Quem muitas vezes abandona o Senhor por pouco somos nós. Ele não nos abandona, ele continua sendo muito fiel. E eu tô aqui para dizer para vocês um versículo que olha só, um versículo. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, que os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é fiel. Segundo o versículo, 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, o Senhor é fiel. Você está passando por um problema e está falando, nossa, Deus não está comigo. Mas Ele está, porque tudo o que Ele coloca na nossa vida, Ele coloca já com uma providência. Ele coloca, já sabemos que vamos conseguir suportar. Satanás não, Satanás ludibria você aqui, ó, para que você vá por aquele caminho e coloque um fardo sobre as suas costas que você não aguenta e que você não suporta. E aí ele te dá uma rasteira. O Senhor não é assim. O Senhor é fiel. Então, tudo que está acontecendo, se você estiver alinhado com o propósito, se você estiver fazendo a vontade do Senhor, tudo que está acontecendo é para acontecer. O Senhor vai providenciar algo lá na frente, vai te dar um escape. Mas se você abandonar o Senhor, aí ele também recolherá o escape. Porque você, para o Senhor estar conosco, fazer
a nos proteger e nos dar escapes, precisamos estar alinhados com a vontade dele, fazendo a vontade dele, servindo a ele, seguindo a ele. Senão, não temos. Pois se não estamos com ele, estamos com quem? Né? Então, ele não quer que você fique em cima do muro. Ele quer que você desça desse muro, que você confie nele, confie que ele é fiel, independente do que acontecer. Ele está com você. Então a palavra de hoje é: Deus é fiel na sua vida. Você precisa continuar alinhado com o propósito, alinhado com a vontade dele. Não desista. Desanimar, todos podemos desanimar às vezes, mas o Senhor nos levanta. Pedimos ao Senhor ânimo para que ele nos levante, e ele nos levanta, e a vontade dele será feita na sua vida. Ele providenciará um escape. Amém? Gente, eu não sei se esse vídeo ficou muito longo, provavelmente, mas eu espero de verdade que vocês tenham chegado até aqui. E se você chegou até aqui, comenta o joinha para mim. Já manda esse link para quem precisa ouvir essa mensagem. Um beijo para vocês, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.